Olá, galera. Eu sou o professor Davi Moreira e vamos para mais uma aula de história. Aí, sem mais delongas, gente, vamos tratar do nosso tema de hoje, que é os Panteras Negras. Bom, gente, não se trata de um super-herói inspirado pelo Stan Lee. Não se trata de um super-herói da ficção. Não se trata de um super-herói que nós vimos da Marvel Studios, né, dos filmes da Marvel Studios. Se trata de um movimento surgido na década de 60. Podemos dizer sim que o filme do Pantera Negra foi inspirado, tá? O personagem foi inspirado nos movimentos que surgiram nessa década. O surgimento dos Panteras Negras se deram nos Estados Unidos, na luta da comunidade negra por direitos civis. No contexto dessa luta da população afro-americana, tá, por seus direitos civis, esse movimento surgiu em combate à violência praticada pelos policiais americanos contra os negros e também pela desigualdade infligida aos afro-americanos, tá? Então os Panteras Negras surgiram nos Estados Unidos como um partido político não institucionalizado, como um projeto revolucionário para combater a desigualdade e a violência contra a população afro-americana. A defesa de uma ideia. A ideia defendida pelos partidos era da autodefesa armada, como uma forma de luta contra a violência praticada pelo Estado contra os negros, e também de um projeto autogestionário, isto é, a comunidade afro-americana deveria ser, segundo eles, autogovernada. Ao longo da existência desses movimentos, eles criaram uma série de ações em benefício à comunidade carente, mas foram perseguidos duramente pelo FBI, que é a unidade de polícia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, como seria aqui a nossa Polícia Federal, gente. O que levou partido no final de 2 décadas, né? Principalmente lá no fim da década de 80, perdão, no início da década de 80, a sua dissolução. Eles tinham como lema Black Power. Os Panteras Negras foram um dos grupos que fizeram parte dos movimentos que defendiam o poder negro como lema. Os negros que partilhavam desse lema defendiam a autodeterminação do povo americano, do povo negro, e um dos símbolos adotados
pelos Panteras Negros, em concordância com o Black Power, era o punho erguido. O surgimento na década de 1960, tá? Dentro do contexto. Os Panteras Negras surgiram na década de 1960, mais precisamente em 1966, e fizeram parte dos movimentos afro-americanos que reivindicavam direitos civis, pois os negros, até a data de até a época de 1960, 1966, perdão, no caso, desculpa a confusão, não possuíam direitos civis. E uma série de locais, principalmente no sul dos Estados Unidos, é uma região de forte passado escravocrata e racismo latente. Então vocês devem ter ouvido falar da Guerra de Secessão, uma guerra de separação dos Estados Unidos. Então, a divergência entre os Estados do Norte e os Estados do Sul era principalmente na questão da escravidão, tá? Mas mesmo assim, aqueles que defendiam o fim da escravidão, tá? Mesmo tendo vencido essa guerra, ainda até os meados da década de 60, o racismo era latente contra a população afro-americana. Vocês podem ver nessa imagem que era institucionalizado pelo Estado a separação entre brancos e negros. Tá? Tinha banheiro para mulher, tinha banheiro para negro, tinha banheiro para branco. O preconceito. Então, a comunidade afro-americana vivia um estado de pobreza muito agudo. O negócio era sério, gente, tá? E é uma perseguição muito forte. Os afro-americanos ainda eram obrigados a sentar no fundo dos ônibus. Até bebedouros eram separados, tá, gente? Então, além disso, eles eram vítimas de forte violência da polícia. E questão disso, teve que estourar mesmo a desobediência civil por parte do movimento, tá? Principalmente pela liderança do movimento, lutas por melhoria, gente. Não tem jeito, tá? Todo esse preconceito que havia com a população afro-americana faziam que eles vivessem, como eu falei, no estado de pobreza muito agudo, e eram vítimas de violência policial, e não teve jeito a não ser que a desobediência civil estourar por conta dos movimentos em defesa por melhorias para os negros. Os grandes nomes que surgiram nesse período, podemos citar Martin Luther King Jr., pastor batista, que ficou conhecido por defender uma luta não violenta, tá, contra o racismo. E também podemos citar Malcolm X, membro de uma organização chamada Nação do Islã, e defendia a ideia do separatismo dos negros e a luta armada como forma de resistência ao racismo. A criação dos Panteras Negras. Como falei, foi criado em 1966 por dois universitários negros da Universidade, de Oakland, não posso esquecer de citar, na Califórnia, que eram Huey Newton e Bob Seale. Então, esses movimentos foram criados por conta principalmente da violência policial, porque era tão forte a violência que era vista
como uma resposta dos brancos, gente. Olha só a situação, tá? Essa violência toda era a resposta dos brancos contra o engajamento dos negros dentro da sociedade. Os objetivos dos Panteras Negras. Em meados de 1967, os Panteras Negras divulgaram seu programa de 10 pontos. Esse programa delineava todos os objetivos defendidos pelos Panteras Negras e tinha inspiração socialista, gente, tá? Então, o que eles queriam nesse programa de 10 pontos? O primeiro, nós queremos liberdade, queremos poder para determinar o destino de nossa comunidade negra. Queremos emprego pleno para o nosso povo. Queremos o fim da roubalheira dos capitalistas brancos contra a comunidade negra. Observem bem aqui, gente. Estamos vivendo no período da Guerra Fria, da polarização entre o capitalismo e o socialismo. Queremos casa decente para abrigar seres humanos. Queremos educação decente para o nosso povo. Uma educação que expõe a verdadeira natureza da decadência da sociedade americana. Queremos que seja ensinada a nossa verdadeira história e nosso papel na sociedade atual. Queremos que todos os homens negros sejam isentos do serviço militar. Queremos um fim imediato da brutalidade policial e dos assassinatos de pessoas negras. Queremos liberdade para todos os negros que estejam em prisões e cadeias federais, estaduais, distritais e municipais. Queremos que todas as pessoas negras levadas a julgamento sejam julgadas por seus pares e por pessoas das suas comunidades negras, tal como definido pela Constituição dos Estados Unidos. Queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. Como partido, os Panteras Negras buscavam a autodeterminação do povo negro, tá? Mesmo sendo institucionalizado, buscavam a autodeterminação, com a possibilidade de mais igualdade, liberdade e fim da violência com o qual os negros eram tratados rotineiramente. A atuação dos Panteras Negras. Entre 1966 e 1968, a ideologia dos Panteras Negras espalhou-se pelos Estados Unidos. Uma série de pequenas celas foi surgindo por todo o território nacional, tá? Eles começaram a fazer ações públicas em benefício da comunidade negra. E também havia, nesse período, confrontos com a polícia da Califórnia, que fizeram eles ficarem notabilizados nos Estados Unidos no período do fim da década de 60. Então, eles acompanhavam as ações policiais armados, gente, tá? As ações sociais dos Panteras Negras. Em 1968, eles tinham um programa deles de distribuição de alimentos para crianças. E foram contempladas 20 mil crianças entre esse período até o fim da década de 60. 20 mil crianças receberam alimentos dos Panteras Negras. Eles também fundaram escolas comunitárias, para receber negros e latinos, dos grupos majoritários
nas comunidades mais pobres dos Estados Unidos. Nessa escola comunitária, os Panteras Negras criaram um programa de ensino que se moldava às dificuldades de cada aluno. Além disso, também forneciam atendimento hospitalar gratuito aos alunos que adoeciam, além de levar as crianças da sua casa à escola e vice-versa. E, como resultado da dupla ação dos Panteras Negras em controlar a violência do Estado e nos programas comunitários, eles chegaram a ter 5.000 membros vinculados em 34 comitês espalhados em diferentes locais dos Estados Unidos. A influência dos Panteras Negras. Apesar do baixo número de membros, a influência dos Panteras Negras nos Estados Unidos era evidente. Inúmeros outros grupos que atuavam na defesa da comunidade afro-americana inspiravam-se no trabalho desenvolvido por eles. Uma pesquisa realizada em 1970, por exemplo, apontou que 25% dos afro-americanos apoiavam o trabalho realizado pelo Partido dos Panteras Negras. Mas isso também acabou atraindo a repressão do governo americano. Então, os Panteras Negras, com suas atuações, chamaram a atenção e o FBI foi mobilizado, irmão, para combater o partido. Assim, em 1967, os Panteras Negras foram incluídos no COINTELPRO, programa criado pelo FBI na década de 50, para mobilizar ações contra movimentos sociais, sobretudo aqueles que tinham plataformas políticas progressistas. Portanto, a perseguição acabou, o movimento tendo seu fim. O FBI fazia forte repressão. Também havia problemas na liderança de Hugh Newton. E os Panteras Negras chegaram ao fim em 1982. Tá? Então, o que podemos ver hoje desses movimentos aí dos negros, na comunidade negra americana, recentemente, contra a violência policial, os movimentos na NBA, em outros esportes, como também nos movimentos que também têm se espalhado pelo mundo, são inspirados pelo movimento dos Panteras Negras em defesa da comunidade negra, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Fico com Deus e até uma próxima.